Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a nossa atividade, como eu disse na última aula, é a partir da página 55 e vai falar de uma classe de palavras que vocês já conhecem. Vocês já estão acostumados a lidar. Já estudaram no quinto ano. Porém, nós vamos aprimorar esses conhecimentos que vocês já têm sobre essa classe de palavras. Essa classe de palavras a qual eu me refiro é aquela classe de palavras que modifica os verbos, modifica os adjetivos, às vezes, ou uma outra palavra da mesma classe. E aí? Já desconfia de qual seja? É uma classe de palavras que ela pode ser subdividida em algumas categorias, sabe? Ela pode ser assim, de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo, de tempo e de negação. Agora você já sabe qual é? Pois é, exatamente. A classe dos advérbios. Lembra que eu já escrevi na lousa a palavra advérbios? Ad, né, junto, vérbio, junto do verbo. Aquela palavra que geralmente está junto do verbo, modificando de alguma forma, dando indicação de afirmação, de dúvida, de intensidade, de negação. Lembra? Pois é, nós vamos falar sobre o advérbio. Tem que se ter em mente a questão do advérbio para se fazer os exercícios das páginas que se seguem. Olha só, na página 55, pede para você seguir o exemplo para fazer a atividade. É mais ou menos assim. Você tem uma frase, vou fazer a letra A junto com vocês. Letra A. Como não existia ultrassom, sabia-se do sexo apenas na hora de nascer. O material traz para nós algumas palavras em negrito. Essas palavras em negrito, elas são os advérbios. Só que no exercício não é só para identificar onde está o advérbio. É para você dizer a que está associada, a que classe está associada esse advérbio, certo? A que categoria. É para você dizer se ele é de negação, de afirmação, de dúvida, de tempo, de modo, de lugar, né? E também dizer a qual verbo ele está se relacionando, né? Qual verbo ele está modificando, né? Ele está associado a qual verbo, entendeu? Então, vamos lá. Então, aí nesse período, eu vou analisar primeiro o não, que é um advérbio. Então, eu vou escrever assim: não é um advérbio de negação. Não. Não existia ultrassom. Como não existia ultrassom. Então, é um advérbio de negação. Eu escrevo: a palavra não é um advérbio de negação. Está associada à categoria de negação, certo? E depois, eu tenho que dizer qual verbo ela modifica, ou qual palavra ela modifica, né? Então, aí eu continuo dizendo, e modifica o verbo existia, não é? Como não existia ultrassom, o não modifica a palavra existia, certo? Então, a palavra não é um advérbio de negação que modifica o verbo existia na oração. Compreenderam? Aí, no mesmo período, né, nós temos aí mais um verbo e nós temos aí mais um advérbio. Então, olha só, sabia-se do sexo apenas na hora de nascer. Qual é o verbo? Sabia, certo? E qual é o advérbio que tá em negrito aí? O apenas. Beleza? Então, apenas. Esse apenas é um advérbio de modo. Então, você coloca apenas é um advérbio de modo que modifica o verbo saber. Ok? Então, a letra A está feita e aí você vai seguir esse mesmo parâmetro para ir fazendo os próximos exercícios, ok? Lá na página 56 tem um quadro, né, relembrando alguns conceitos de advérbio, todas essas classificações que ele pode ter, né?
para você recordar, destaque com caneta marca-texto. É importante sempre destacar aquilo que você julga necessário, mais importante para estudar. E logo mais à frente, na página 57, nós vamos falar da dinâmica da língua, né? A dinâmica da língua vem trazer para a gente a questão de que a língua ela é viva, né? Ela se modifica, ela se modificou, ela se modifica e ela se modificará no decorrer do tempo, dos anos, com o passar do tempo. A sociedade, como nós já vimos, sofre mudanças, né? E junto com essas mudanças, nós temos outras necessidades. E se nós temos outras necessidades, o que expressa as nossas necessidades são a língua, né? É a língua, são as linguagens, as formas de se expressar, as palavras. Então, o que acontece? Como a língua é viva e o ser humano vai vivendo e vai se modificando e tendo outras necessidades, algumas coisas vão acontecendo dentro da nossa língua portuguesa também, né? Tem um texto cujo nome é Portugália, que vocês vão ler, que vai falar um pouquinho sobre os arcaísmos. Patrícia, o que é um arcaísmo? Arcaísmo, arcaico. Quando eu digo que algo é arcaico, eu digo que ele é antigo, né? Muito antigo. Então é mais ou menos isso. O arcaísmo está ligado às palavras que já caíram em desuso, palavras antigas que não são usadas mais na língua portuguesa ou em outra língua, né? Então, nós temos aí o caso de algumas palavras que umas pessoas mais antigas usam ainda na sua fala, mas que elas nem existem mais para nós na língua portuguesa, né? Elas não têm mais significado, porque elas deixaram de ser usadas. Se elas não estão em uso, se elas caíram em desuso, né? Elas se tornaram arcaísmos. Lendo, trabalhando a questão, né, do uso do dicionário, da classe das palavras, e mais adiante você vai ler um texto 2. E no texto 2 do Monteiro Lobato, né, da Emília no País da Gramática, Dona Emília, como sempre aprontando, você vai ouvir falar dos neologismos. Então, olha só, nós temos 2 termos nessa aula de hoje para prestar atenção: o arcaísmo, que está ligado às palavras antigas que caíram em desuso, não são usadas mais, e agora o neologismo. O que é o neologismo? São as palavras novas, as palavras que foram admitidas na língua, que foram criadas recentemente. Alguns termos se tornam necessários e eles acabam sendo incorporados à língua. E isso é o neologismo. É quando eu tenho neo, é de neo, novo, algo novo. Então, o neologismo está ligado às palavras novas de uma língua, certo? Tem algumas questões aí na página 60 relacionadas à questão do neologismo. E aí, depois ainda vai ter um texto 3 aí do Monteiro Lobato para vocês discutirem e trabalharem, mas aí isso é uma outra aula e aí a gente discute depois, né? Então, é importante que você vá pelo menos até a página 60 hoje, né? Que perceba essa diferença entre o neologismo, que é palavras novas, neologismo se relaciona a palavras novas, e o arcaísmo, que são as palavras antigas que caíram em desuso, não usamos mais na nossa língua portuguesa. Ok? Beijo, fiquem com Deus, cuidem-se, beijo no nariz para ficar feliz.